Amigos da TV Cidade Canal 14, eu disse que voltaremos, voltei agora na companhia de uma senhora que faz um bem muito grande para a Farroupilha. Uma pessoa dedicada, aceitou o desafio de vir para a Farroupilha para nos ajudar. Janete, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço poder estar aqui contigo, Senaíra, nessa comunidade de Farroupilha. Olha, quando eu te convidei e você aceitou, eu fiquei muito feliz, porque pelo teu histórico em Farroupilha, já pela segunda vez, você tem muita experiência para nos contar e, além da experiência profissional, nós, farroupilhenses, precisamos também te perguntar algumas coisas sobre a tua vida pessoal, que sempre eu acho muito importante. Muitas vezes a gente olha para um profissional, vê o resultado do seu trabalho e não vê o seu passado, o seu histórico. Por que chegou aqui? Ninguém chega onde está e com esta capacidade de fazer as coisas, resolver problemas, de graça. Tem um histórico e tem o seu passado. Onde começou a vida da Janete e quando? Eu sei que mulheres não gostam de falar de idade, mas não precisa falar de idade, mais ou menos. Mas não tem problema não tem mistério. Eu nasci dia 6 de janeiro de 1962, eu sou 62 na época, né? E eu nasci em casa, em Caxias do Sul, onde até hoje eu resido. E na época que eu nasci era feriado, porque dia 6 de janeiro era dia de Reis, antigamente, né? Agora não mais, a gente comemora, mas enfim, a gente hoje comemora a Epifania, que dizem, no dia de Reis. E eu nasci em casa, e na época o meu pai tinha caminhão, eu sou filha de caminhoneiro, que hoje é o dia dos motoristas e do agricultor, do colono, enfim, que são assim duas categorias imprescindíveis para a nossa sobrevivência e para a nossa riqueza. Também. Porque nós não estaríamos aqui se não tivesse o agricultor plantando alimento para nós e produzindo. E também não teria o transporte se não tivesse, então, essas duas categorias. Uma data muito importante hoje, enfim. E na época o pai foi buscar a parteira de caminhão e a parteira morava no centro, próximo ao Hospital Pompeia, e chegou lá e eu nasci, e aí foi muito feliz, assim, muito legal, porque eles me esperavam muito. E eu sou muito feliz de ter nascido em casa e ter passado mais de 30 anos dentro de hospitais. E aí eu cresci, assim, ali na rua, onde eu nasci, enfim. Foi muito feliz a infância, porque a gente brincava com meus primos e tal, mas brincava sempre brinquedo sério, brincava de escritório, de banco, sempre foi muito sério nossas brincadeiras, assim. E depois, claro, estudei em colégio de freira, dei aula de catequese, participava de grupo de jovens, dei aula de catequese muitos anos assim na minha vida, então sempre tive uma formação ótima. E também nas missas de Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, nós fazíamos teatro. Então sempre foi um crescimento, foi muito bom fazer isso para a comunidade. Depois disso, estudei em colégio de freiras, quando pequenininha, depois em colégio estadual, fiz vestibular, passei. E no meu vestibular eu fiz comunicação social, na UX, em Caxias do Sul. E fazia à noite e trabalhava de dia, tinha que trabalhar, porque eu não nasci em berço de ouro. Não ganhou cota? Nem pensar, de forma alguma, foi muito conquistado isso, muito conquistado. Enfim, assim, a gente sempre morou onde eu nasci, no lado de tios e primos, assim, né? Então a gente se criou juntos. E eu ia para a faculdade à noite com as minhas primas gêmeas, inclusive, e aí na época o tio comprou um Fusca para elas, para as gurias, então nós dividimos tudo, gasolina, tudo, para poder ir e voltar, porque nós éramos em 3 no caso, assim. Mas tudo isso era muito bom, porque era tudo com muito sacrifício, né? Na época da construção da UX lá em cima. Da UX, estrada de chão, era chuva no inverno, barro por tudo. Barro, aquelas poças d'água assim chegando lá, não tinha quase que estacionamento, porque era tudo, ou no verão era pó, né? E foi bem na época da construção mesmo. Nossa, tinha 2, 3 blocos só na época. Aí fiz a minha faculdade e o meu estágio, eu tinha que fazer estágio na época, o meu estágio foi no Hospital Pompeia. Em comunicação social no Pompeia? Em comunicação social no Hospital Pompeia. Amiga do Felipão?
Depois ele, eu sou antes. E aí, na época do estágio, eu tinha uma colega da faculdade que trabalhava nos recursos humanos do Hospital Pompeia e fizemos estágio juntas. Por fim, eu fui bem sucedida no meu estágio de comunicação social, que o hospital decidiu me contratar. Para contratar, me contratou para trabalhar na área de materiais do hospital, almoxarifado, compras. E aí foi o meu encanto. Foi aí que eu me encantei pela área da saúde, porque, nossa, tudo é muito complexo. E eu comecei do chão, Senair. Eu comecei no almoxarifado do Hospital Pompeia, conhecendo tudo. Olha a loucura que é saber todas aquelas variedades de medicamentos. Então, na época que eu comecei no Hospital Pompeia, não tinha computador. Estava começando os computadores. Tudo na fichinha Cardex. Eu ia te dizer. Somos antigos, hein? Então, não, nem fala. E aí nós estávamos, na minha sala, tinham 2 caixas dessa idade, assim, né? Com fichas amarelas, fichas altas, assim, fichinhas amarelas. Era o Cardex do hospital, tudo manual. Pois, como eu era jovem na época, eu sabia decor todos os laboratórios e cada medicação de cada laboratório. Eu sabia tudo assim, Ciba, tchan, Ródia, toda a medicação. Hoje eu já não sei mais isso, mas a gente sabe outras coisas daí. Mas assim, eu mesma me impressionava porque eu gostava, eu fazia aquilo com gosto, sabe? E assim, eu sempre fui assim, desde pequena, né? E aí eu fui assim, aprendendo isso. Então, aprendendo a medicação instrumental cirúrgico. E uma coisa, acho que eu sempre tive foi humildade, que aquilo que eu não sabia, eu perguntava. E eu era muito curiosa, ainda sou. Eu chegava a me dar uma coceira, a curiosidade, porque se eu via ali uma caixa fechada, eu tinha que saber o que tinha dentro dessa caixa, assim. Ou, por exemplo, me pediam alguma coisa, meu Deus, o que será isso? Um instrumental cirúrgico diferente. Certo. Mas eu conversava com o médico, com quem quer que fosse, para me explicar, para me ensinar, ligava para o fornecedor, eu ia em busca do conhecimento daquilo que a gente não aprende em faculdades, em nada, a gente aprende na experiência, no dia a dia. E o teu curso na universidade não tinha muito a ver com isso que você estava fazendo? Não. O meu curso foi bem diferente, foi muito positivo, claro, porque são coisas que a gente tem que saber, tem que conhecer. E aí, estava no Hospital Pompeia e saí do Pompeia, foi quando eu comecei, depois de anos, a fazer a primeira pós-graduação que veio para Caxias do Sul, uma pós-graduação em Administração Hospitalar e Ciências da Saúde. A universidade vinha de Belo Horizonte, era a universidade de lá. Foram, assim, 2 anos e meio intensos nessa pós-graduação, porque foi muitas horas, foram 800 e poucas horas nessa pós. E foi muito bom, foi ótimo também. Mudou o conceito de administração hospitalar. Pronto, mudou o conceito. Porque daí a gente teve que aprender a fazer desde o projeto. E muito melhor fazer uma pós trabalhando na área. É a perfeição, né? Pronto. É a perfeição. Porque as pessoas me dizem, sim, hospital é fazer um monte de quarto e cama. Não, isso aí não é nada perto da estrutura hospitalar, da rede, toda a engenharia que tem que ter por trás disso. Então, isso foi assim, muito enriquecedor. Eu tive um colega que trabalhou no Pompeia, o Machado, sim, que estudou contabilidade comigo. E ele falava muito bem dessa organização hospitalar. Dessa organização hospitalar, Porque foi teu colega. Foi. Porque, assim, a organização hospitalar, na verdade, o serviço, a área hospitalar é o que tem de mais complexo. Os estudiosos de administração dizem hoje, é o que tem de mais complexo, porque a área hospitalar é uma grande empresa que congrega diversas microempresas dentro da instituição. O bloco cirúrgico é uma empresa totalmente diferente da lavanderia, a lavanderia é totalmente diferente do serviço de nutrição, a nutrição totalmente diferente do serviço de enfermagem. São todos serviços totalmente distintos uns dos outros. As habilidades já começam sendo outras. Isso que eu ia dizer. E dentro dessa instituição, nós temos que congregar e manter em equilíbrio os diversos níveis intelectuais que nós temos lá.
porque eu tenho desde a pessoa da higienização, que é primordial dentro de uma instituição, né, que é a higiene do hospital, e que tem que ter técnica para isso, e que é importantíssimo, desde o médico, do físico, do engenheiro clínico, como nós temos, e de todas as demais categorias, do bioquímico, do fisioterapeuta, do cirurgião, do anestesista, muitas categorias diferentes. Essa era a questão que eu ia te colocar. Neste período que você tem esse histórico hospitalar, veio agregando novos profissionais, não é isso? Exatamente. Então, quando eu estava lá no Hospital Pompeia, na minha juventude, assim, era auxiliar de enfermagem, nem tinha técnico, né? Auxiliar de enfermagem, enfermeiro, que era um que outro, e médico. Depois que o passar do tempo, o negócio mudou totalmente. Veio né? assistente disso, assistente daquilo, anestesia disso, anestesista tudo daquilo. específico. Exato. Cirurgião pediátrico, cirurgião adulto, era só o fisioterapeuta, a enfermeira com especialização em intensivismo UTI, enfermeira com especialização em emergência, e assim os médicos também. E isso foi se criando. E foi criando um corpo clínico cada vez mais robusto. Exato. Exatamente. E lidar com tudo isso. Aí que tá. E aí, deixa só para contar, né, Sinair, continuando a minha experiência rapidinho. Sim, não, sem problema. Então, saí do Pompeia, nessa pós que eu estava fazendo, e fui contratada para trabalhar, na época, então, era o Círculo Operário Caxiense, que existe até hoje, para a construção do Hospital Medianeira. E aí eu entrei no Círculo Operário Caxiense, eu fiquei 1 ano lá no planejamento e eu fui a primeira pessoa que entrou no Hospital Medianeira. Eu fui lá para o Hospital Medianeira quando ainda existiam os obreiros lá dentro e eu corria lá dentro, assim, porque chegava um equipamento, alguma coisa, eu estava praticamente sozinha no hospital. E na época, o Hospital Medianeira estava construindo um apartamento que era para o Padre Tronca, que era o nosso capelão né, na época. E aí, eu sei que nós começamos a administração do hospital ali nesse apartamento que seria do Padre Tronca. E é ali que nós começamos a concluir a obra do hospital, começar a comprar os equipamentos, nós começamos a inaugurar o pronto-socorro, depois uma ala de internação, depois o bloco cirúrgico, tudo em etapas, assim, conforme ia adquirindo, né? Porque o Círculo Operário tinha uma rede de farmácias, creches, tinha um serviço grande em Caxias, né? E agora, claro, está mais direcionado apenas para o plano e para o hospital, né? Janete, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas eu quero dizer ao nosso telespectador que é muito gratificante para nós, farroupelenses, ter uma pessoa com esta história, com esta qualificação no nosso meio. E vamos falar no segundo bloco, mais especificamente sobre o nosso hospital, o que está sendo feito, o que poderemos ajudar, vamos chamar a população de Farroupilha para que se possa juntar forças junto com você, junto com essa equipe que você vai contar quem são, para que a gente possa finalmente dizer que o hospital tem salvação. Já voltamos. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Voltamos. Janete, nós vamos perguntar, agora é pergunta. Nossa conversa foi até o intervalo, agora é uma pergunta. Como está a situação e por que você veio para o Hospital São Carlos nesta segunda oportunidade? Então, nessa segunda oportunidade, eu vim porque eu fiquei esses 12 anos no Hospital Medianeira, adquirindo uma experiência que poucos conseguiram adquirir enquanto eu estava na Medianeira, na obra, na construção. E depois que eu estava na Medianeira, eu fiz mais 3 pós-graduações em administração hospitalar, auditoria em saúde, tudo específico na área da saúde, porque a saúde é uma cachaça. A gente se vicia e não tem jeito, a gente tenta sair, mas retorna. Que bom que porque se acostuma. Então. Não, que bom. É verdade, todo mundo costuma dizer isso. E aí, em 2015,
2004, eu fui desligada do Hospital Medianeira, fiquei lá acho que 12, 14 anos, enfim, fui desligada e eu não havia mandado currículos para ninguém, enviei apenas um currículo para uma agência de Caxias, porque ela me ligou em casa pedindo, eu nem conhecia. Então tá, vamos lá, bota meu currículo lá. Na sequência, na semana seguinte, o pessoal de Farroupilha me ligou para mim vir para cá fazer uma entrevista, que precisavam de uma pessoa para esse hospital aqui. Vim para cá, fiz a entrevista, não conhecia ninguém. Na época, o presidente era o seu Portolã, Cezínio Portolã. seu Cezínio Portolã, tinha o seu Antônio Dota, o prefeito estava na entrevista comigo, na época era o Pascoal. Bolivar Pascoal. O seu Renato Belaver, o seu Itacir Sebem, tinham outras pessoas também, agora não me recordo, enfim, mas eu cheguei ali, toda eu não conhecia ninguém deles, estavam com meu currículo na mão, me entrevistaram e disseram que iam me dar um retorno no dia seguinte, na semana seguinte. E na sequência me ligaram para mim vir trabalhar aqui. Vim, né? Foi um desafio e tanto, porque eu era muito caxiense, nunca saí de lá. Vim para cá. Eu amo vir para Farroupilha, adoro vir para cá todo dia, ir e voltar. E aí comecei a trabalhar. Nossa, quando eu cheguei no São Carlos, em 2004, em maio de 2004, a situação não estava muito legal, porque o hospital não estava nada profissionalizado. Pessoas que estavam ali ótimas, sem dúvida nenhuma, mas o hospital, ele estava assim, vamos dizer que ele continuava a ser um hospital do interior, e Farroupilha não merece isso. Administrado por amadores. Pronto, né? pronto. Por amadores, eles estavam fazendo o possível dentro daquilo. Daquilo por quê? Porque se doavam. Se doavam. Voluntários. Isso, exatamente. E aí o pronto-socorro naquela época era um banco de madeira na calçada de chão, assim, era uma calçada de pedra no chão, e é lá que as pessoas ficavam aguardando para serem atendidas num banco de madeira. E eu fiquei até 2008, no final de 2008, então foi 4 anos e meio para mais, que eu fiquei nesse hospital só de construção. Foi assim, a gente teve um auge, a gente fez coisas que é inacreditável, porque tinha uma equipe, pessoas que colaboravam, e a gente conseguiu. Também cheguei ali em 2004, tinha uma pequena dívida, que eram dívidas do pagamento do 13º dos anos anteriores, que nunca tinha, né? E aí eram feitos empréstimos para isso. Quando eu saí em 2008, na metade de 2008, eu saí com superávit, sem dívidas, e o hospital com essas obras, com um planejamento estratégico, e que foi realizado esse planejamento estratégico. Quando me desligaram aqui da instituição, eu fiquei chorando mais de um mês em casa, porque a minha preocupação não era comigo, eu podia estar mal. A minha preocupação era com o hospital, com o planejamento estratégico que nós tínhamos feito até 2015. Era 2005 a 2015, para 10 anos. E eu fui tirada em 2008. Então eu disse, mas como que vai ter que continuar tudo aquilo que nós tínhamos planejado? Então essa era a minha grande dor, assim. Mas foi um período ótimo. Passaram-se esses 10 anos, eu trabalhei no Virvi Ramos. E um ano em São Francisco de Paula, maravilhoso, o pessoal de lá, maravilhoso, qualidade de vida 1000% lá. Muito bom. Peguei assim uma diretoria maravilhosa também. Enfim, fiquei só um ano lá, porque daí o Hospital São Carlos me chamou de volta. E eu não resisti. Eu não resisti e eu retornei. Quem era o prefeito quando você trabalhou em São Chico? Cola? Não. Ai, meu Deus. O Juarez. O Juarez. Excelente pessoa. O Juarez é uma pessoa maravilhosa. Eu fui na Festa Pinhão, me encontrei com ele. O Juarez. Eu encontrava ele em Porto Alegre antes. Isso aí. Fantástico. Inclusive, ele me convidou, depois que eu saí de lá, quer dizer, eu estava lá ainda e ele me convidou para ir trabalhar para a prefeitura de... Muito gente boa. Muito. E como é que foi, vamos dizer assim, a intervenção aqui? Em que ano foi? E como foi isso? Que eu, sinceramente, eu não entendi até hoje. Pronto. Claro, não é minha área, sim, a gente também... Sim. Né? A intervenção aconteceu nesses 10 anos que eu fiquei fora desse hospital aqui, né, de Farroupilha. Certo. Ela aconteceu ali em 2015, 14, 15.
E ela aconteceu porque eu vou ter que ser franca, Senair. Ok. O que foi colocado dentro desse hospital foi uma sucessão de amadores e cargos políticos. E caros. E caros, né? Que contribuíram para o afundamento desse hospital. Porque é inadmissível, Senair, eu saí daqui em 2008 com superávit. Isso, essa é a pergunta. Tudo equilibrado, que está ali os balanços, né? Que mostram. E voltar em 2017, como eu voltei agora, e encontrar 43 milhões de dívida. Isso não existe, isso é irrecuperável. Você diz que a partir de que momento isso começou a virar ao contrário? Ou seja, foi em 2010, começou 2011? Ali em 2013, 14, 15, 16, que aí começou assim o afundamento. Em 2015 foi contraído aqueles empréstimos absurdos para a instituição. Houve essa intervenção, a intervenção houve, por aquilo que a gente tem de conhecimento, porque eu não estava presente, a intervenção houve, porque o hospital estava em crise, e aí vamos intervir, vamos entrar. E o que houve nessa intervenção? Que eu digo que a questão financeira é pesadíssima para um hospital, mas a credibilidade, tu resgatar a credibilidade de pedaços de papéis jogados ao vento, não existe. E o que houve nessa intervenção que foi o que eu considero o crítico, assim? A falta da postura ética, porque se perdeu isso, se perdeu o profissionalismo dentro da instituição, porque tudo era assim, vou fazer por fazer, vou empurrando com a barriga as situações que iam acontecendo. Não dá nada mesmo, daqui a pouco o hospital vai fechar mesmo e pronto. Mas o pior que eu digo foi ter acontecido essa intervenção de forma abrupta e agressiva, né? Com a questão de virem policiais, me falaram isso. Metralhadora, assim, entrou a polícia, a armada dentro do hospital, procurando o diretor técnico, o diretor clínico, os médicos e mandando embora essas pessoas, de ter que se esconder para não ser levado embora. Imagina se tinha... É traumático, né? Não, isso foi traumático. Imagina um médico ali trabalhando, operando e ter que ir embora com força armada, porque daí interviu e qual é a necessidade de fazer tudo isso? Nenhuma. Nenhuma. Eu acompanhei pela imprensa. Nenhuma. Eu conversei muito pouco nesse período com pessoas que participaram disso, que vivenciaram isso, mas eu custei acreditar que isso fosse uma verdade. Que bom que você está falando isso, até para rememorar junto aos nossos telespectadores. Foi traumático, Foi traumático. E o que aconteceu? Como os médicos foram retirados, porque a ideia, pelo que consta em documentos, era transformar o hospital em 100% SUS, mandaram embora todos os médicos de convênio, Unimed, SSI, os médicos que atendem convênio aqui. Meu Deus, Farroupilha tem 55 mil vidas que tem convênio entre Unimed, SSI, do Grupo Randon, Frasle, Círculo Operário, Fátima. Mas, meu Deus, o que é isso? E hospital de 100% SUS, tem hospital geral em Caxias do Sul, ele é o hospital do estado, ele tem que fazer isso, não nós. Um erro brutal. Brutal. E aí, os médicos que foram saídos da instituição tiveram que buscar outros caminhos fora daqui, porque eles foram tocados embora. Mas o sair do hospital é uma coisa, pagar o que se deve para esse profissional é outra. Então, eles foram saídos e com dívidas altíssimas. E quando eu entrei, e isso que aconteceu nessa intervenção, ela podia ter sido desnecessária. E ali que foram contraídos os empréstimos pesados, com juros impagáveis. E aí, quando eu entrei em 1º de março de 2017... eu tinha na primeira semana, Senair, ali do hospital, ainda bem que eu já conhecia tudo. Sim. Porque senão, se fosse outra pessoa, não sei se nem se aguentaria, porque poderia vir o Papa que não ia conseguir dar o jeito. A pressão era muito grande. Não. E aí, os credores, né? E aí eu tinha, assim, na minha sala só tinha gente vindo pedir para pagar, gente vindo pedir, porque foi feito confissão de dívida, porque foi prometido o pagamento, só promessas. E, na verdade, não tinha receita para isso. Sim. Quando eu entrei em março de 17, em fevereiro de 2017, tinham 6 pacientes internados no hospital.
O setor 500, que é aquele de apartamentos de convênios, a porta fechada, com corrente e um cadeado na porta. Eu cheguei em frente, eu queria me cortar os pulsos, porque eu disse, não, isso não pode ser o São Carlos que a gente deixou aqui. Essa comunidade não merece isso. O horror, a visão do inferno, era isso que a gente tinha no hospital. Me diz outra coisa, como é que está hoje? O pessoal, eu tenho visto nas redes sociais, eu quero te colocar de novo com sinceridade, é que algumas reclamações com o atendimento não das pessoas do hospital, e sim com médicos. Então, assim, ó, com esse tsunami que aconteceu dentro do hospital, com esse descrédito, quando eu entrei ali em março, a gente teve que mudar tudo, mudar radicalmente. E a nossa credibilidade não tinha. E eu vou te dizer, eu vou chegar à tua resposta, a gente só voltou a resgatar a credibilidade porque fornecedores me conheciam de mais de 30 anos de experiência de outras instituições, por fornecedores conhecer, para voltar a fornecer para nós, porque tinham que pagar antecipado e olhe lá com restrições. E médicos, a gente trocou o nosso diretor técnico, que o doutor Leonardo Brutomesa é uma pessoa maravilhosa também como médico, como nosso diretor técnico. Trocamos equipes da UTI, entrou junto comigo em 1º de março, entrou uma equipe que trabalha no Hospital Pompeia, só de médicos intensivistas. O pronto-socorro, nós tínhamos médicos, não tenho que falar nada de ninguém, mas realmente eles não eram assim emergencistas, enfim. E nós conseguimos trocar isso. O hospital melhorou muito. Ano passado nós conseguimos fazer um milagre, o hospital deu uma volta de 1000 graus, a nossa dívida de 43 baixou para 20 e poucos milhões. Nós estamos fazendo milagres porque tem uma diretoria excepcional. A Elizabeth Leibauer é uma pessoa incansável, ela adoeceu por conta desse hospital, ela adoeceu de ficar afastada. Esse grupo é fantástico. O seu Clarimundo, o nosso jurídico, o Dr. Nelson Molon, assessoria jurídica, o grupo dele, enfim. Nós temos uma diretoria muito forte, um conselho muito forte, que realmente é isso que precisa. Mudamos os estatutos do hospital, o regimento, porque o regimento tinha sido feito na época da intervenção, então foi mudado exatamente para fortificar a diretoria do hospital. E essa diretoria é incansável e são pessoas voluntárias que dão a sua vida, assim como toda a comunidade, como o conselho e como quem ajuda muito esse hospital. Então, nós conseguimos reverter a situação, mas, Senair, nada é perfeito. Então, assim, temos 2 médicos 24 horas no nosso pronto-socorro, é uma equipe que vem de Porto Alegre, a gente procura botar sempre médicos que sejam emergencistas com formação, para poder atender a nossa demanda aqui, né? Caso contrário, precisa 5, 6 médicos. E olha lá, e tem que considerar que nós, Farroupilha, nós temos 22 unidades básicas de saúde. Então, assim, ó, eu aqui, ó, agora, no período que eu estou, os médicos vêm assim, mas Janete, tem gente que vem aqui às 4 da manhã com insônia e reclama se a gente demora para atender. É claro que eu tenho 2 médicos 24 horas, mas eles são humanos como nós todos somos humanos. Então, um fica lá na emergência, o outro vai descansar umas 2 horas, depois retorna. Aí que eu queria te falar, me parece que eu li isso, que demorou demais e teve o caso de uma moça que apenas uma ligação, ela entrou na frente, passou na frente das pessoas estavam esperando, uma coisa assim. Então, essas coisas, Janete, que talvez não cheguem até vocês, certo, né? E que a gente vê pelas redes sociais, vê no boca a boca, que me parece que houve alguns problemas meio recentes aí, então, de atendimento. Eu até soube desse caso e eu conversei com o médico que atendeu. Esse é um caso, não é bem assim, a pessoa chegou lá, que eu também não posso ser antiética de falar, mas ela tinha uma patologia, era um caso cirúrgico, e o que aconteceu? Ela realmente chegou lá no pronto-socorro e fez contato com o médico, porque aquele médico, casualmente, o que tinha atendido no procedimento anterior que ela tinha feito, e ele disse na última consulta, se porventura acontecer tal e tal fato, que eu não vou relatar aqui, né? Claro. Me procura, e realmente foi o que aconteceu. Era um caso cirúrgico, de drenagem, enfim, que não precisa Para a gente concluir, como está a situação financeira? Então, hoje o hospital está vivendo ainda, eu digo assim, com o básico. Hoje a nossa receita paga salários, o líquido, não os tributos, honorários médicos,
que é um valor bem expressivo por mês só de honorários médicos, por causa dessas equipes, dessas empresas que trabalham dentro do hospital, materiais e medicamentos. Isso a gente garante. Isso, assim, não interessa quem é o paciente, a gente garante o acesso e atende. Para garantir a funcionalidade. A funcionalidade do hospital. Eu quero dizer que nesse período que o hospital ficou estagnado, que ia fechar, carros de anestesia, respiradores, equipamentos que são tudo muito sensíveis, todos ficaram obsoletos ou ficaram oxidando por não ser utilizados. Então, no meu regresso aqui, tudo isso precisou ser refeito. E ainda bem que nós temos também as voluntárias da saúde aqui em Farroupilha, que ajudam muito, que todos os eventos que elas fazem, elas conseguem direcionar para o conserto do equipamento, para a manutenção do prédio, do patrimônio do nosso hospital, né? Porque o hospital, ele é feito de patrimônio, de seres humanos, de paredes, sim, e de equipamentos, que é o que mais tem dentro da nossa instituição. E de pacientes. E eu preciso, assim, o nosso negócio é atender os pacientes, fazer cirurgias e que eles saiam bem. Assim como tu me citaste, Senaíra, essa questão desse caso, dessa moça que chegou de madrugada e tal, a gente também não divulga, mas vamos ter um site dos elogios, não é dos elogios, dos agradecimentos. Sim, que nós recebemos. Também. A gente recebe cartas de pessoas que internam aqui, que são de Porto Alegre, agradecendo. Eu própria estava acompanhando ali a saída de um paciente, de uma família, que não tem palavras para agradecer todo o povo. Exatamente isso que eu ouvi. Os atendentes, muito bom. O problema é ali na... a emergência... Aconteceu uma ou duas, quem sabe? E eu tenho que dizer assim para a nossa comunidade aqui, temos as unidades básicas de saúde que elas estão ali para atender a esses casos. Emergência. Nós somos uma emergência, nós temos que atender aquilo que tem risco de morte iminente e aquilo que é urgência realmente, né? Assim como teve casos de acidentados que chegaram aqui e de estarem já, assim, eu digo, com risco de morte e de ter sido revertido casos. Certo. De a gente conseguir... Não, e tem casos que a gente não divulga de madrugada, que chegam aqui e que vão direto para a cirurgia de madrugada e que salva a pessoa. Pessoas jovens que se acidentaram de moto, com hemorragia interna. Isso não é comentado. E também é um hospital e nós estamos ali para manter a ética e a segurança da informação do paciente. O importante é o hospital cumprir os seus objetivos. Isso. Tá. E nós caminhamos para isso o tempo inteiro. Nós estamos nos qualificando o tempo inteiro. Nós temos um consultor que trabalha conosco, que vem de Santa Rosa, que vem uma vez por mês, para qualificar profissionalmente todos nós dentro do hospital. Conheci ele e achei fantástico. O Golim, né? Isso aí. Olha, nós estamos com o nosso tempo já estourado. Vamos levar bronca da nossa equipe, mas foi muito bom conversar contigo e já fica o convite. Vamos voltar a conversar sobre o hospital. Certo. Porque eu acho que é de interesse de toda a comunidade. Com certeza. Precisamos saber o que está acontecendo por quem conhece muito bem o hospital. E nós temos muito o que falar, né? Porque eu fiquei muito na história, mas a gente tem que falar assim no presente, vamos ter uma outra oportunidade. Aqui. Vamos, ótimo, com certeza. Ótimo. E muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter nos acompanhado. Obrigado também a quem me encontra na rua e faz comentários sobre a participação aqui na TV. Fiquei um período fora, mas agora pretendo voltar mais seguido. Muito obrigado, Janete. Eu que agradeço, Sucesso. Agradeço a todo mundo e a toda a comunidade de Farroupilha que sempre está nos ajudando. E feliz dia do motorista e do colono, que eu esqueci de comentar antes. Exatamente, Muito obrigado. É isso aí.